Olá, meu povo! Muito prazer estar aqui com vocês nessa tarde de sábado e hoje vou direcionar o meu trabalho para o pessoal do MEI. Então, estou aqui com a apostila do MEI e vamos trabalhar um pouco falando para vocês a história do MEI, a importância do MEI, como que o MEI surgiu, quando surgiu, enfim, para vocês que têm MEI, mas muitas vezes não sabem a história do MEI, então vamos lá. Primeiro, o que é a sigla MEI? Microempreendedor individual. Aí, o microempreendedor individual, que é o MEI, é uma modalidade empresarial simplificada e ela foi criada para regularizar trabalhadores autônomos com faturamento reduzido, permitindo que atuem de forma legalizada com o CNPJ próprio, benefícios previdenciários e facilidade tributária. Então, pessoal, o MEI, na verdade, antes do MEI, tínhamos aquela questão das pequenas empresas, da informalidade, aquele que tinha um cachorro quente, os cabeleireiros muitas vezes tinha o seu negócio informal, assim, não tinha CNPJ, não tinha nota, não tinha nada. Enfim, um monte de gente que trabalhava e aí quando ele adoecia, estava com problema porque não tinha reconhecimento previdenciário, não tinha como provar, e também ele envelhecia e aí ele também, muitas vezes, a maioria das vezes, ele não tinha como provar aí para receber um benefício previdenciário. E também ele não podia participar aí de chamadas públicas. E vocês sabem que hoje o MEI pode participar aí de chamadas públicas, trabalhar para o governo também, trabalhar para as empresas, trabalhar para outras pessoas físicas. Certinho, pessoal? Então, essa aí foi a história do MEI. E qual é o dispositivo legal do MEI? Qual é a lei do MEI? O MEI foi criado por uma lei complementar de número 128 em 19 de dezembro de 2008 e que ele alterou a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a Lei Complementar número 123/2006, que é a lei complementar daí do Simples Nacional. O pessoal do Simples Nacional está na Lei Complementar 123/2006. E você que é MEI, você está na 128 de dezembro de 2008. Então, aí é o dispositivo legal, é onde vocês têm respaldo jurídico legal. O ano do surgimento do MEI, na verdade, apesar de ter sido de 2008, ele só passou a vigorar a partir de julho de 2009 com o modelo jurídico simplificado. Aí vamos passando aqui. Qual é o limite de faturamento do MEI? Ó, porque ele fala bem aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho primeiro aqui. Antes eu tinha falado aqui do surgimento de um modelo simplificado. Então vou passar para o quarto slide. Ele vai dizer para nós qual é a importância jurídica de ter um MEI. Então, como eu falei antes, né, você vai estar formalizando o trabalhador que era informal. O que é informal? Uma pessoa que trabalha, mas não tem reconhecimento legal de nada. Ele não tem uma nota, então ele não tem acesso à previdência, que nem está dizendo aqui. Ele não tem segurança jurídica e redução de risco de autuações. Não sei se vocês sabem aí, muitas pessoas que, quando colocavam uma banquinha na beira da estrada, que a polícia vinha, todo mundo juntava que saía correndo, porque ele não era autorizado para trabalhar. E aí, quando você abre um MEI, vou dar um exemplo aqui, claro, de um bar. A pessoa abre um bar, aí já dá um alvarazinho para ele poder atuar naquele local, para ele trabalhar naquele local. Então, se chegar uma polícia lá, fiscalização, e pedir para ele alvará, aí ele vai ter o alvará, ele vai poder mostrar o alvará, aí ele não vai ser aí mandado fechar as portas. E também, realmente, isso aqui era um problema. Quando você não tem legalidade,
você também não tem. É muito difícil você acessar um crédito bancário aí com as melhores condições, com juros mais baixos. E tendo um MEI legalizadinho, você com certeza você tem acesso aí a essas condições. Aí agora vamos para o faturamento do MEI. Hoje, o limite de faturamento do MEI ainda é R$ 81.000 por ano. Aí vai dar uma média de, se você pegar 81 mil dividido por 12 meses, vai dar R$ 6.750. Por quê? Porque pega esses R$ 6.750 é o que você pode faturar por mês. Você não pode passar disso aí. Se você passar disso aí, aí tem uma série de regras que você vai desqualificar do MEI. Aí ele é proporcional ao ano da abertura. No ano da abertura, vou dar um exemplo. Se você pegar esses 81 mil, você vai pegar ele, vai dividir por 12, mas suponhamos que você abriu o MEI no mês de dezembro, você só vai poder faturar no ano que abriu o mês, suponhamos que se fosse agora em 2025. Eu abri um MEI lá em dezembro. Eu posso usar o limite de 81 mil? Não, eu só vou poder usar 6.750. Por quê? Porque eu só atuei um mês como empresa MEI. Certo, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que abrem um MEI, por exemplo, ali no mês de outubro. E aí, se ele abrir o MEI no mês de outubro, ele vai ter que pegar de outubro a dezembro e multiplicar por 6.750. O valor somatório que der é o que ele vai poder faturar. Ele não pode faturar 80 mil, sendo que ele abriu a empresa já aqui em outubro. Correto, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que estoura o limite dentro de um mês, aí já perdeu o mês. Então, então ele está dizendo aqui que é proporcional no ano de abertura da empresa. Se exceder o limite, o MEI é desenquadrado e passa a ser microempresa, que é uma outra modalidade que você poderá faturar até 4.800.000 ano, mas você vai ter que ter todas as regras. Contador, de verdade, você vai ter que pagar imposto maior sobre a folha de pagamentos, você vai ter que pagar um monte de coisa aí, se você for uma microempresa. Aí, pessoal, vamos mais um pouquinho aqui, para vocês entendendo. No caso da Previdência, benefício previdenciário. Se você é dono de um MEI, você vai poder ter aposentadoria por idade, você vai, que é aquela que o homem ainda hoje é 65 anos, né? No caso do comércio, não é isso? Então, se você é um MEI e você é uma mulher, vai ser 60 e o homem 65 anos. Então, você vai ter aposentadoria por idade. Se você ficar inválido, você vai ter uma aposentadoria por invalidez. Sobretudo, pessoal, tem muito aí, é super importante o pessoal que trabalha nas obras aí, se ele tem um MEI, se ele não fatura mais de 81 mil por ano, é importante ele ter esse MEI, porque se ele, é muito comum pessoas que trabalham em obra logo cedo da idade, antes de 60 anos, aí já ter problemas, muitas vezes fica inválido, aí vai ficar desamparado na Previdência. Então ele também, você pode receber um auxílio doença. Então, se você abriu um MEI hoje, você trabalhou 12 meses, a partir daí você já começa a ter direito ao auxílio doença, certo? Se você não trabalhou em outras empresas antes. Então, tem um MEI agora. Minha primeira previdência que eu estou pagando é quando eu abri o MEI. Com 12 meses já tem direito ao auxílio doença. Se for acidente, 48 horas, se não me engano, 24 horas, 48 horas. Depois eu vou montar outros vídeos, vou mostrar mais para vocês. Salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão para dependentes. Então são esses os benefícios previdenciários do MEI. Aqui, qual é a importância da contabilidade? Vocês sabem que o MEI ele não é obrigado a fazer a contabilidade. É um único tipo de empresa que não é obrigado a fazer contabilidade. Mas o que a gente orienta que é muito importante você ter a contabilidade. Aí eu vou explicar por quê. Você vai controlar o seu faturamento, se você tiver uma contabilidade bem feitinha, então você não vai correr o risco de desenquadrar do MEI, vai evitar esse desenquadramento. Você vai calcular e comprovar lucros, e aí esses lucros, depois vai ter vou mostrar para vocês na frente, que esses lucros são isentos. Se você tiver uma contabilidade, você poderá
aproveitar o lucro de toda a diferença da receita para as despesas que você gastou. Então, o restante que se sobrou foi lucro. Você vai poder utilizar esse lucro e não vai ter imposto a pagar. Então, aí você vai poder também conhecer melhor a sua empresa. Você vai melhorar a gestão financeira do seu negócio. Porque com a contabilidade bem feitinha, com os controles, você vai saber mais fácil se você está tendo prejuízo ou não, se você está precificando errado, se você entendeu, pessoal? É muito importante você cuidar desse lado aí. E hoje a contabilidade do MEI geralmente é bem barato, não é uma questão cara fazer uma contabilidade do MEI. Então essa é a importância da contabilidade. Aí vamos para a distribuição de lucros. O MEI, o que é a distribuição de lucros? É o seguinte, suponhamos que eu abri um MEI e aí eu peguei dos 81 mil reais, aí eu tive aí umas despesas de 20 mil reais, mas eu tive um faturamento aí de 60 mil reais, por exemplo. Eu tive uma despesa de 20 mil reais aí eu incluindo até meu prolabore, deu aí 20 mil reais, sobrou 40 mil. Se eu não tiver contabilidade, eu não posso distribuir esse lucro. Eu vou explicar como que você vai poder distribuir o lucro se você não tiver contabilidade e como você vai poder distribuir se você tiver contabilidade. Então, se houve um lucro de 40, se houve uma sobra aí de 40 mil, eu posso distribuir 8%, se for um comércio, em cima dos 40 mil. Se eu não tiver contabilidade, entendeu? Então, o que eu vou pegar? 4 vezes 8, 32. Eu só vou poder distribuir 3.200 por sócio. Agora, se eu tiver uma contabilidade fechadinha, bem certinha, e ele sobrou aí os 40 mil, eu vou poder distribuir 100% desse lucro dos 40 mil. Por quê? Porque ele é todo meu. Eu já tirei minha despesa. Eu tenho minhas receitas, minha despesa, sobrou 40 mil. É diferente dos 8%. O 8% é se eu não tiver contabilidade. Então, muitas vezes, pessoal, vocês deixam de pagar uma contabilidade aí para um contador que é barata hoje. Tem muitas empresas, tem muita gente que faz mesmo. Nós fazemos contabilidade de MEI. Ela é muito barata para você fazer aí para os MEIs, sobretudo os MEIs pequenos aí, no ano. E aí você vai poder receber de volta esse lucro seu. Entendeu? Aí, se você é um MEI prestador de serviço, você vai pegar o seu lucro, vai ser em cima, se você não tiver contabilidade, o seu lucro, você vai presumir 8%. Então, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 3, 12. Aí vai ser maior se a sua empresa é de prestação de serviço. Mas hoje a importância do MEI ter a contabilidade é isso aí, tá bom? Aí, pessoal, uma das coisas que muito acontece hoje nas empresinhas que tem MEI, muitas pessoas procuram a gente para ver a história dele. Aí ele tem uma empresa do MEI, só que ele mistura tudo. Ele não abre uma conta jurídica para a pessoa jurídica, uma conta do banco na pessoa jurídica do MEI. Ele mistura tudo na pessoa física dele. Aí o que acontece? Ele acaba tendo problema com a Receita Federal. Em algum momento ele vai ter problema porque na empresa do MEI não tem nada de dinheiro de conta nenhuma. E na pessoa física dele está um valor bem alto lá movimentado. Esse é um dos problemas hoje de você não ter controle da sua conta do MEI ser na pessoa jurídica, numa conta bancária em nome do MEI. Tipo assim, pessoal, vocês podem fazer. Deixa eu voltar rapidinho. Eu quero ter uma maquininha de cartão. Então você vai aí numa cooperativa de crédito, num banco, numa Caixa Econômica aí, nos bancos mais fáceis de abrir para o MEI, você vai abrir uma conta da pessoa jurídica sua do MEI, e aí, nesses bancos, e você vai pedir uma maquininha também em nome da pessoa jurídica. Acontece muito nos espetinhos, pessoas que têm um espetinho. E aí, muitas vezes, o que acontece? Ele pega aquele espetinho e vai passando numa maquininha da mulher, do filho dele, mistura tudo. Quando, na verdade, ele poderia ter uma maquininha em nome da pessoa jurídica, um Pix na conta da pessoa jurídica também. Não o Pix da mulher, da pessoa física. Então, quando eu estou lá comendo espetinho, eu vejo direto. Eu falo, meu Deus do céu. Eu, como contador, fico pensando, olha a situação desse pessoal. Eles têm o homem vai lá, só para vocês entenderem, fez a compra da carne, tudo no cartão de crédito dele. Eu falo isso porque já me falaram.
Na hora que ele vende os espetins, eu vou pagar, cai no Pix da mulher dele. Um monte de série, uma série de coisas que é um absurdo, mas já está começando a notificação desse pessoal. E aí, pessoal, uma das coisas que também vocês têm que tomar muito cuidado, que nós já pegamos vários casos desses, que é assim, ó. O que é DIFAL? DIFAL é diferencial de alíquota. Eu tenho um MEI, vou dar um exemplo aqui, que é uma loja de roupas. Aí eu vou lá em São Paulo e faço uma compra lá de roupas para me revender aqui. Aí eu passo na barreira aqui, em Vilhena, passei na barreira. Daí a pouco aparece lá no meu CPF, aparece lá na minha inscrição estadual, lá na Cefim, porque o meio comércio tem inscrição estadual. Aí o que acontece? Eu tô lá com um protesto. Quando eu não devo. A maioria das coisas que nós vamos ver é barreira, diferencial de alíquota lá na barreira. Então, ele comprou lá em São Paulo, a alíquota de imposto para passar de São Paulo para Rondônia é 7%. Só que a alíquota do imposto do ICMS dentro de Rondônia é 19,5%. Aí o governo, se você comprou de fora de Rondônia, o governo pega 19,5 menos 7, ele vai te cobrar mais 12%. Então, isso aí, muitas vezes a pessoa faz as compras e não olha isto. E aí acaba tomando prejuízo, porque muitas vezes um tecido que ele comprasse aqui em Rondônia, talvez, não sei se é assim, mas poderia o tecido ser, não ser mais caro 12% do que ele comprar lá fora. Porque o que adianta eu comprar lá fora um produto por R$ 100, mas quando eu vou pagar aqui essa diferença, eu vou pagar mais R$ 22 de imposto. Entendeu? E aí quando ele vai descobrir, já era. Já está com a multa, tem que pagar uma multa grande. E se tivesse um contador, o contador cuidando para ele, ele já não ia cair nessas multas. Tá certo, pessoal? Aí, a emissão da nota fiscal. Para nós ir encerrando aqui esse vídeo, para não ficar muito longo. O MEI só é obrigado a emitir nota fiscal quando ele quando ele vender para pessoa jurídica ou para governo. Entendeu? E é opcional ele fazer a nota para pessoa física, exceto se a pessoa solicitar. Então, se for assim, eu sou uma pessoa física, eu comprei do MEI. E eu falo assim, eu quero a nota. Aí ele fala assim, não vou te dar nota. Eu posso exigir dele, porque eu sou pessoa física, mas eu estou solicitando. Então ele tem que estar preparado para me dar a nota também. Entendeu, pessoal? Então, qual é o problema de você não ter as notas? O controle. Então, se eu tenho minhas notas, é mais fácil de eu controlar. Certinho, pessoal? Vou parando por aqui, porque tem uns cachorros meus ali fora e eles não estão deixando eu quieto aqui fazer o vídeo para vocês. Mas eu espero que a gente tenha começado aí a ter noção aí do que é o MEI. Aproveita aí, pessoal, para se inscrever aqui no meu canal. E aí ativa o sininho, dê um like, porque eu vou fazer vários vídeos aí a respeito do MEI. Depois, mais para frente, eu vou fazer alguns vídeos aí a respeito da contabilidade do MEI, de como abrir um MEI, a organização do MEI. Entendeu, pessoal? Grande abraço e até uma nova oportunidade, um novo vídeo.